Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 11 de junho de 2022, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos? Bom, tropa, sábado amanhã a gente tem uns joguinhos interessantes, principalmente jogos de seleção da Europa. Passando sobre ontem rapidamente, foi um jogo de seleção que quebrou a gente, foi o jogo da Espanha. Acabou saindo um gol com 4 minutos, depois não saiu outro. Era o jogo que acabou quebrando o bilhete, senão a gente tinha cravado. E é o seguinte, ontem, se vocês repararem, a gente teve um dia muito under, né, na Nations da Europa. A gente teve um dia com poucos gols. Acho que só o jogo de Portugal a gente teve 2 gols, e dos principais, né? E a gente teve E o Brasileirão foi over. É o que eu falei pra vocês. Aqueles 3 jogos eu esperava ver jogos de gols e acabou acontecendo. Inclusive um chocolate do Palmeiras em cima do Botafogo, hein? Que é isso? Então vambora pra amanhã. Só pra parar de falar do curso, né? Parar de encher o saco de vocês falando direto, porque realmente eu acredito ser uma grande oportunidade para quem tá querendo evoluir, para quem tá querendo aprender. E a partir de amanhã o nosso curso voltará a seu preço original, tá bom? Vai ser R$ 797. Coloquei ele de 197 para poder ajudar todo mundo que é meu inscrito, todo mundo que me deu forças. Coloquei esse valor que eu considero muito acessível mesmo, pode parcelar em 12 vezes e tal. Só que eu tenho que valorizar todo o trabalho que eu tive, né? O fato de eu estar entregando entradas ali durante um ano, e o valor tem que ser a partir de agora, porque aí agora eu vou começar a atingir outras pessoas que não são do canal. Então, se você quiser, tá aprendendo mais, tá um ano ali de grupo comigo no Telegram, onde a gente vai pegar a temporada inteira europeia, vai pegar a Copa do Mundo, aí até amanhã vai estar esse valor, tá legal? Então, fica a critério de vocês, tô dando um aviso aí e eu espero de coração que vocês estejam junto comigo pra gente estar evoluindo junto, porque querendo ou não, eu aprendo com vocês também. No grupo eu vou colocar... vou dar um bônus, né? Tem sorteio, vou colocar uns links de live ali também, que a gente vai fazer privada pra galera do grupo. Tem que dar moral pros alunos, né? Não tem jeito, tá comigo até o fim. Mas, como eu disse pra vocês, esse canal aqui não vai acabar, não é porque eu criei um grupo, um curso, isso aqui vai continuar, palpite todo dia, conteúdo de qualidade, eu espero estar sempre no nível que vocês merecem, tá? Isso que eu venho trabalhando pra estar evoluindo e estar sempre melhorando pra vocês, beleza? Então vambora! 3h45 da tarde, Nations League, Holanda contra a Polônia, que eu espero aqui um jogo de gols. Holanda é favorita? Sim, é a favorita, ainda mais que a Holanda foi com o time todo reserva essa última partida, então agora muito provavelmente vai estar entrando com o time titular. E a Polônia tem o Lewandowski, que é a Polônia que jogou os 2 jogos com o time titular, não sei se vai com o time reserva. A gente tem visto que as seleções elas têm feito um revezamento, até porque acabou a temporada europeia, já emendaram na Nations, né? Então tem muito jogador cansado. Por essa cotação aqui da Holanda, eu tô acreditando que existe um risco da Polônia aí com o time reserva, tá? Então, se a Polônia for com o time reserva, você tiver de olho na escalação, e a Holanda jogando dentro de casa com o time titular, muito provavelmente a Holanda deve cravar aqui essa partida. A Holanda que ganhou os 2 jogos, fez 6 gols e sofreu 2, e a Polônia ganhou 1 e perdeu 1, fez 3 gols e sofreu 7. Sofreu 7 gols em 2 jogos, até porque também levou uma goleada estrondosa aqui da Bélgica. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. A Holanda vem de 3 vitórias seguidas contra a Polônia. Dos últimos 6 jogos das 2 equipes, em 5 foram ambas marcam. A Holanda vem de 11 jogos de invencibilidade, 4 jogos sofrendo gols. Dos últimos 7, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e nada de interessante aqui na Polônia. Então é isso, tropa. Se a Polônia for com time reserva, que eu acredito que vai ser vitória da Holanda, mas para mim, para colocar no bilhete, sem eu estiver vendo a escalação, né? Se eu fosse fazer um bilhete, por exemplo, hoje à noite ou amanhã de manhã, eu entraria com mais de 1,5, porque muito provavelmente a Holanda vai fazer aqui uns golzinhos nesse jogo. Tá? Ainda mais jogando em casa, time titular, buscando a classificação, é jogo que eu cravaria aqui mais de 1,5, beleza? Outro jogo que eu tenho aqui do grupo, País de Gales contra a Bélgica. Se a gente olhar aqui a classificação, País de Gales já perdeu as 2 partidas, em 2 jogos fez 2 gols, sofreu 4, e a Bélgica está lutando por essa classificação, ganhou e perdeu 1, fez 7 gols e sofreu 5, também é uma seleção muito over. Vamos dar uma olhada no histórico, quando elas se enfrentam é jogo truncado, dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols. O País de Gales dos últimos 7 em 6 foram ambas marcam,
A Bélgica, dos últimos 8, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 8 em 7 foram ambas marcam também. Também é mais um jogo que eu exploraria gols. Toma cuidado porque o De Bruyne estava previsto para não jogar esse último jogo, acabou jogando. Então são 2 partidas seguidas do De Bruyne, talvez ele não jogue, né? E acaba a Bélgica perdendo muito. Por exemplo, o Lukaku não jogou esse último jogo, jogou o Origi. Mas o fato de estar ali o De Bruyne, né, o cara articulando tudo, o time acaba jogando muito bem. Então eu não sei qual a escalação que a Bélgica vem para essa partida. Mas pelo fato de eu ter um País de Gales que para se classificar tem que ganhar de qualquer jeito jogando em casa. País de Gales que foi com o time reserva também esse último jogo. Até porque ele tinha jogado o jogo da... Se classificou para a Copa do Mundo, né? Jogou aquele mata-mata ali contra a Ucrânia, foi para a Copa do Mundo, descansou o time, vai vir com o time titular. A Bélgica, se ela quiser se classificar, quiser alcançar a Holanda, ela precisa ganhar do País de Gales. Então vejo um confronto aberto, as 2 equipes muito interessadas no jogo. Eu vou cravar aqui também um mar de gol e meio ou um ambas marcam nesse jogo aqui também, vem muito, muito quente, tá? O ambas marcam nesse jogo aqui, vem quente pra caramba mesmo. E se a Bélgica for com o time titular, eu iria com Bélgica empate anula. Mas como eu tô acreditando que o De Bruyne não vai entrar nesse jogo, aí eu ficaria só no mercado de gols. Beleza? 3h45 da tarde, ainda agora para outro grupo, eu tenho um jogo entre Inglaterra e Itália. Jogão, né? Diga-se de passagem, 2 grandes seleções, campeãs de Copa do Mundo. A Inglaterra, que começou muito mal a Nations, perdeu para a Hungria, empatou com a Alemanha, tem apenas 1 ponto somado em 2 jogos, só que assim, o grupo está embolado. Então, se ela ganhar, por exemplo, da Itália, ela acaba encostando em pontos, né? Empatando em pontos com a Itália. Então, para ela é muito importante tá vencendo esse jogo dentro de casa. O jogo vai ser na Inglaterra, então ela vai se expor. Se ela quiser buscar essa classificação, que apenas o primeiro se classifica, eu não lembro se eu falei isso no vídeo, mas só o primeiro se classifica. 4 grupos, os 4 primeiros ali vão fazer uma semifinal e final. Então assim, se ela quiser realmente disputar esse título, ela tem que ganhar dentro de casa da Itália. Do outro lado eu tenho a Itália, que é uma seleção forte, uma seleção que tem um bom ataque, que vai explorar também os erros da Inglaterra. É uma seleção que é líder, ela quer permanecer na liderança. Em 2 jogos fez 3 gols, sofreu 2. Então acredito ser um jogo aberto também. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Dos últimos 5 jogos entre as 2 seleções, em todos os 5 foram ambas marcam. E a Itália não perde para a Inglaterra há 4 partidas. A Inglaterra nada de interessante e a Itália vem sofrendo gols a 5 jogos. Então, tropa, para essa partida aqui, mais um jogo que eu quero explorar o mercado de gols. Tô fora do mercado de resultados, por mais que a Inglaterra jogando em casa, ela tenha um leve favoritismo, a Inglaterra não tem jogado muito bem. Então é meio incoerente, pelo menos eu acredito, né? Ser incoerente eu entrar a favor da Inglaterra se ela não está jogando bem contra uma grande seleção que é a Itália. E assim, é muito importante, eu gosto de frisar para vocês, a Itália está fora da Copa do Mundo, a Itália acabou de ser massacrada pela Argentina ali na finalíssima, então para ela é muito importante esse título, tá ligado? Dá um ânimo ali para os seus torcedores, né, para o povo italiano, no ano de Copa do Mundo que não vai participar, uma das grandes campeãs. Então assim, tropa, um jogo que eu exploro pelo menos 2 gols, Inglaterra só a vitória interessa, a Itália está lutando por essa liderança para poder... na verdade está lutando por essa classificação, porque na liderança ela já está, mas está lutando aí, quer se manter na liderança, para ela é muito importante, então vejo um jogo aberto, um jogo para mais de gol e meio, ou ambas marcam, também veio muito quente nesse jogo. Placar para mim, pô, o jogo tem cara de 2-1 para a Inglaterra ou 1-1, mas vou ficar de fora aqui do mercado de resultados. O outro jogo aqui que eu tenho do grupo, também às 3h45, Hungria contra a Alemanha. A Alemanha tem que ganhar, a Alemanha tem 2 jogos, 2 empates, né? Os 2 jogos foram 1-1. Eu tenho a Hungria que ganhou o primeiro jogo da Inglaterra, mas o segundo jogo ali já perdeu para a Itália. Então assim, é um jogo que só a vitória interessa para a Alemanha, e se a Hungria quiser se classificar, ela tem que ganhar também. A Hungria é uma seleção muito chata de enfrentar dentro de casa, mas muito chata mesmo. Vocês viram contra a Inglaterra? E, tipo assim, a Inglaterra não perdeu, não é aquele tipo de jogo que o time massacra, mas não consegue fazer o gol. Não, a Inglaterra não jogou nada e mereceu, foi uma derrota muito justa. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. A Alemanha não perde para a Hungria 3 partidas. A Hungria, dos últimos 7 jogos, em 5 foi o primeiro a marcar. A Alemanha vem de 11 jogos de vencibilidade, 3 jogos sem ganhar, né? Então são 3 empates seguidos. Vem sofrendo gols a 3 jogos. Dos últimos 5 em 4 a gente teve menos que 3 gols, mas dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam, né? Gosta muito de 1-1 a Alemanha.
Então é o seguinte, tropa, esse jogo é um dos únicos jogos que eu exploraria uma vitória, dá para explorar aqui a vitória da Alemanha, acredito ainda mais que nesse fato que só a vitória interessa para ela. Ela deve vencer a Hungria, só que como a Hungria é chata jogando dentro de casa, é mais um jogo que eu exploraria mais de gol e meio. Ah, mas você só fala um gol e meio aqui na Nations. Cara, é porque é o que tá dando para buscar, pô. Tá muita zebra aqui na Nations que tá difícil da gente explorar o mercado de resultados, tá bom? Mas nesse caso aqui, dos jogos que eu comentei, é o jogo para mim que tem mais chance junto com a Holanda, né? Caso a Polônia vá com uma seleção reserva ali sem o Lewandowski, que eu tô achando que vai. Deixa eu ver aqui na formação. Não, a princípio vai, né? Porque assim, são jogos seguidos, cada 3 dias tem um jogo. Pode ser que também que vai ter uma seleção titular, tá? Só que eu tô dando um parâmetro pelo que eu tô vendo das outras seleções. 4h30 da tarde, temos aqui o início do Brasileirão, Corinthians contra a Juventude. Né? Cotação interessante para o Corinthians, mas sendo bem sincero, para mim essa cotação tinha que estar um pouquinho maior ainda, porque o Corinthians não tem jogado bem, essa é a verdade. Chile, pô, for pegar os últimos 3 jogos aqui, que eu lembro bem dos jogos, foi 1-1 contra o América, em casa, não jogando nada. Ganhou do Atlético Goianiense fora de casa, mas também não jogou nada, teve um gol ali isolado do Mantuan, mas sofreu pressão do começo ao fim do jogo. E no final, nessa última, perdeu pro Cuiabá, né? Perdeu também não jogando nada. E assim, mas, pô, cara, é o Corinthians, irmão. Já viu o investimento do Corinthians, do time do Corinthians? É pra pelo menos perder, beleza, mas perde jogando bem, pô. É isso que você espera. Perder faz parte do futebol. Mas o Corinthians não jogou nada, não consegue criar, entendeu? E é isso que é estranho. Então, assim, teve até esse episódio do Jô também, né? Que o time tava perdendo, enquanto isso ele tava bebendo, pagode, caramba, faltou o treino no dia seguinte, aí rescindiu o contrato. E assim, é um jogo interessante pro Corinthians voltar a vencer. É um jogo muito importante pro Corinthians. Vou falar pra você, pra mim, dentro de casa o Corinthians não vai perder esse jogo. Contra o Juventude, dentro de casa, o Corinthians não perde. Então eu iria com o empate anula. Mas volto a repetir, o Corinthians não tem jogado bem. Parece que se você pegar, parece que o Corinthians ele tá em queda, né? Eu tinha até falado isso no último jogo contra o Cuiabá. Pegar os últimos jogos do Corinthians, ele tá tendo uma queda de rendimento, vai caindo cada vez mais. Classificação, o Corinthians é o vice-líder. O Palmeiras ontem atropelou o Botafogo. Deu pena do jogo do Botafogo. E do outro lado eu tenho o Juventude aqui, que está na zona do rebaixamento. Em 10 jogos, venceu apenas 2. Fez 10 gols, sofreu 17. Corinthians fez 13 gols, sofreu 9. Perdeu apenas 2 no Brasileirão. Corinthians em casa está invicto, são 2 vitórias e 2 empates. E o Juventude fora de casa ganhou apenas 1 em 4 jogos. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Corinthians, dos últimos 6 jogos, em todos os 6, a gente teve menos que 3 gols. E dos últimos 7, em 5 foram ambas marcam. Juventude, nada de interessante aqui. Tropa, é um jogo que a gente provavelmente vai ver poucos gols, então dá para explorar um menos de 3 gols e meio aqui. O estilo de jogo do Corinthians com o Portuga é esse, um estilo mais truncado, não vou falar, eu queria falar assim, lembra muito o estilo do Tite, né? Mas, pô, o Corinthians do Tite era pique, irmão. Era um time muito objetivo, tá ligado? Então é injusto eu fazer essa comparação com um time campeão. Mas é aquele estilo de joguinho de 1-0 e tal, é tipo esse estilo de placar, né, que a gente vê. Então acredito ser difícil a gente chegar a 4 gols, no máximo 3. Uma outra coisa que eu quero explorar foi o que eu falei com vocês, um Corinthians empate anula. Acredito ser interessante. Para mim, o Corinthians no máximo empata esse jogo, não perde. Placar para mim, 2-0, Timão. 2-0, é o que eu falei, pode chegar até 2-1, mas eu acredito que a gente não veja 4. 7 horas da noite, continuando aqui no Brasileirão, eu tenho o Atlético Mineiro contra o Santos. Cara, é um jogo que o Atlético tem que vencer. Lembra que eu falei no jogo de ontem do Palmeiras contra o Botafogo? Tem que vencer. Tem que vencer do Santos. O Santos está sem o Marcos Leonardo, que tem, se revelado o melhor jogador aí do Santos desses últimos jogos. E tem que vencer, irmão. Tem que vencer. O Atlético não tem jogado bem. Se a gente pegar... meu pai tá aqui, né? Meus familiares estão aqui. Aí meu pai tava falando, cara, como o Atlético caiu, né? Eu falei, e de coração, pra mim o Atlético não joga nem 1/3 do que jogava com o Cuca. Pode falar que tem jogador machucado e tal, mas não vejo o Atlético tendo aquele bom futebol, né? Tá muito dependente, assim, do lampejo que o Hulk vai ter, do Nacho. O Nacho também não tá naquele nível. Mas, enfim, vamos focar nesse jogo aqui. O Atlético, ele tá com 16 pontos. Essa vitória aqui é muito importante, porque se o Palmeiras ganhar de novo e o Atlético não vencer, essa distância aqui ela já começa a abrir muito, né? Então começa a ficar complicado. Eu tenho o Santos, que tá alguns jogos sem vencer. O Santos é o 10º colocado. Como eu disse pra vocês, não vai jogar o Marcos Leonardo. Tá na seleção da molecada lá. Então, assim, dentro de casa, tem que ganhar. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Santos está 5 jogos sem vencer, 4 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 7 em 6 a gente teve menos que 3 gols. Então assim, eu vou explorar a vitória do Galo. Dentro de casa acredito que o Galo vença.
Mas um outro cenário que é interessante buscar é 2 gols, porque o Atlético Mineiro é um time que faz muito gol em casa, mas é um time que tem sofrido gols também com frequência. E o Santos é um time que ultimamente a gente tem visto gols em seus jogos. Ó, se a gente pegar os últimos jogos do Santos, 1-1, 2-2, aí teve 1-0 aqui, mas era clássico, 1-1, pegar os jogos do Galo, 5-3, teve... Cara, contra o Palmeiras normalmente é jogo assim, né? Mas 2-1, 2-1, enfim... Eu acredito que pelo menos 2 gols a gente veja nesse jogo, para quem quiser buscar gols, mas eu também vejo o Galo vencendo. Gosto dessa cotação? Não gosto. Para mim não é uma cotação para a gente entrar em vitória. Mas se for num bilhete para somar com outra coisa, vale a pena. Mas simples não. Simples isso aqui não se justifica de jeito nenhum. Placar para mim desse jogo é 2-0 o Galo, esse jogo aqui. Continuando 7 horas, tem o Cuiabá e Bragantino, jogo que eu tô fora. O Flamengo ressuscitou o Bragantino, né? O Flamengo que tava ressuscitando todo mundo. Tá mal? Chama o Flamengo. Lembra do que eu falei com vocês, do Galvão Bueno falava? Tá difícil? Chama o Chile. Hoje em dia tá assim, tá ruim? Chama o Mengão. Então, Cuiabá e Bragantino, tô fora desse jogo. O Cuiabá tem um estilo de jogo mais ou menos, o Bragantino tá mal demais. E aquele jogo 8-80, então vai ser um jogo horrível, né, de Cuiabá e Bragantino, jogo de 0-0, 1-0, jogo truncado, ou vai ser um jogo maluco aqui de 2-2, que a gente pode esperar qualquer coisa. Por isso eu vou ficar de fora desse jogo. Aqui eu tenho o Flusão contra o Atlético Goianiense, Fluminense que amassou, o dinizismo amassou ali o Mohamed. O Cano é muito pica, né? O Cano crava muito. E aqui eu vou de Flusão e empate anula. Tô maluco? Não sei. Eu vou de Flusão e empate anula aqui, tá? Pra mim o Fluminense não perde. O Fluminense tem um time bom, joga bem e dentro de casa pra mim não vai perder pro Atlético Goianiense. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, jogo de poucos gols. Só que as duas equipes vêm sofrendo gols há 4 jogos. O Atlético dos últimos 9 jogos, em 8, a gente teve menos que 3 gols. É o estilo de jogo do Atlético, né? Então aqui eu vou de Flusão e empate anula. Se eu fosse em gols, eu iria em 2 gols nesse jogo. Mas pelo estilo de jogo do Atlético, aqui eu prefiro ficar... Pra mim tem uma cotação interessante esse jogo aqui, inclusive, tá? Pra gente fechar, 9 horas da noite, eu tenho Internacional contra o Flamengo. Flamengo que contratou o Dorival Júnior. Até falei com vocês no Instagram, tipo, pra mim, tá? Não foi uma boa contratação. Foi bem no Ceará? Fez um bom trabalho. Só que tem alguns treinadores que já passaram por alguns clubes que a gente sabe que ele não vai dar certo. Eu posso queimar minha língua aqui, tá falando merda, mas aqui eu dou minha opinião. Graças a Deus eu tenho essa oportunidade aqui, eu posso falar. E falar merda também, que eu sei que eu falo merda, mas pra mim, tipo, ele não vai dar certo no Flamengo. Não é um tipo de treinador que dá certo no Flamengo, também já foi do Vasco, enfim. E eu acredito que, pô, cara, é porque assim, não tem... Se a gente olhar o mercado, não tem tanta gente, né? Mas o Jesus estava aqui se oferecendo, aí não quis o cara, também tem um negócio de birra de dirigente. Aí 1, 2 semanas depois, o cara fecha com o Fenerbahçe e demite um maluco lá. Tipo, era óbvio que o Paulo Souza ia embora, tá ligado? Porque eu não pego o Jesus, pô, pra levantar o time. Não tem jeito, irmão, é um mister, tá? 5-1. Vamos lá. Tropa, jogo difícil demais. Eu queria entrar num over nesse jogo aqui, mas pô, o Flamengo do jeito que ele tá jogando hoje, é muito difícil a gente tentar buscar gols. O estilo do Inter já é um estilo mais truncado, mas eu não vou cometer essa atrocidade de colocar um under no Internacional e Flamengo. Não vou cometer essa atrocidade. Por quê? Dos últimos 5 jogos entre as duas equipes, em todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 6, em todos os 5 foram ambas marcam. Então é um confronto muito over, né? O Inter tá jogando em casa, o Flamengo precisa sair dessa situação. O Flamengo tem um elenco muito forte para estar desse jeito. Então esse jogo aqui para mim é uma incógnita, é um jogo para você ter a leitura ali do jogo, tá? Viu que o jogo tá corrido, pode ser bom para entrar em gols. Viu que o jogo tá morto, entra em poucos gols. Mas, pô, se eu fosse arriscar, falando com vocês aqui, se eu fosse, porque eu fiz um giro aqui de todos os jogos, se eu fosse, aqui seria arriscar, tá? Algo nesse jogo, eu buscaria 2 gols. O Flamengo não tem correspondido, igual acabou trolando o nosso bilhete contra o Bragantino, mas na necessidade da situação, eu acredito que 2 gols a gente veja assim. Beleza? Então é isso, tropa. Fechamos os nossos jogos do sabadão. Eu sei que tem mais jogos aqui, mas eu vou ficar de fora. Tem esse jogo aqui do River Plate, pode ser interessante, mas eu não gosto dessa cotação. O River Plate fez uma partida ali, a primeira partida meia boca, né? Tá começando o campeonato agora, segunda rodada. Então pode ser um jogo interessante, 8h30 da noite. Tá de bobeira, não vai sabadar, né? Até porque também a situação aí estão dizendo que tá aumentando, do Covid e tal. Eu fiquei muito focado no curso que eu fiquei fora da realidade. Mas então, se você tiver de bobeira em casa, não tem nada para fazer, bota aí, ó, River e Atlético Tucumã, tá? Vai passar em algumas casas de aposta, passa também no AI Score, que é um site, um aplicativo do celular, passa o campeonato argentino. Tá de bobeira? Chama a gatinha, chama o gatinho, bota a pipoquinha. Porra,
Qual o programa foi hoje? Vamos ver um River e Atlético de Tucumã? Pô, tá maluco, filho. Já ganhou, já conquistou o coração, tá? Esquece, ainda mais se for o primeiro encontro. Chama. Chega no ouvido. Pô, vamos ver um River e Atlético de Tucumã? Esquece, filho, tá? Esquece. É isso. Série B, tô fora. Só tem jogo complicado aqui, mas jogos normalmente de poucos gols. Tem Girona e Tenerife, que é válido para subir para a primeira divisão. Mas é o primeiro jogo. Primeiro jogo eu vou ficar de fora. Segundo jogo aí, a gente entra e arregaça. É isso. Espero contar com vocês amanhã. Já falei demais, me empolguei. Mas meus pais estão aqui, né? Tô feliz pra caramba. Meus pais estão aqui. Vascão tá bem pra caramba também. Tô gastando dinheiro com o Vasco de novo. Então aí, SofaScore atualizando. Conto com vocês. Pô, quero vocês no curso, hein? Tamo junto, muita fé. Bora pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma triplinha pra gente. Primeiro jogo coloquei mais de gol e meio entre o Green e a Alemanha. As duas equipes precisando vencer, principalmente a Alemanha. Acredito num jogo de exposição, um jogo pra gente ver pelo menos 2 gols. Da mesma forma também, vejo o País de Gales, que perdeu as 2 da competição, e a Bélgica precisando vencer para encostar na Holanda. Acredito também que a gente veja um confronto aberto, um confronto para pelo menos 2 gols. E para fechar, coloquei Fluminense ao empate, dupla chance do Flusão, tem jogado bem, principalmente em casa, vai enfrentar o Atlético Goianiense, que além de ser um time mais fraco, não joga bem como visitante. Acredito aí que o Fluminense não perca, no máximo empata. Essa nossa tripla dá um total de 1,87 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento próximo disso. E tamo junto, muita fé, bora pra cima!